Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos iniciar nessa sexta-feira a nossa religião, tá? Vamos iniciar pelo vídeo de religião. Vamos fazer a nossa oração, tá bom? Fazer a nossa oração porque, como a prof falou para vocês esses dias atrás, toda vez que nós vamos estudar a Bíblia ou estudar algum assunto sobre Jesus, nós precisamos pedir a bênção dele, pedir para que ele venha ficar conosco, para que a gente realmente entenda o que ele quer dizer para nós através das histórias da Bíblia, tá bom? Então vamos orar para a gente iniciar, tá bom? Reverência e vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, nós vamos continuar falando na nossa religião hoje sobre amor, tá? E nada melhor do que falar do amor de Deus, né? Novamente, porque esse é o maior amor que nós podemos ver de todos os tempos e de todas as maneiras que podem o amor ser expresso, é o de Jesus que é o melhor expresso e que a gente vê que realmente é o maior, tá bom? Nós vamos ler na Bíblia a história de um amor que Jesus demonstrou para com uma pessoa, tá? Antes disso, eu quero que vocês façam o seguinte: fechem os olhos, bem fechadinhos mesmo, e vamos experimentar ficar uns 5 minutinhos, um pouquinho menos, uns 5 minutinhos, que for. Vamos experimentar ficar com os olhos fechados. A prof vai continuar falando e vocês fiquem com os olhos fechados, tá bom? Pra gente experimentar a sensação de uma pessoa cega, tá? Com os olhos fechados, gente, nós não conseguimos ver nada, nós não conseguimos fazer muita coisa, os nossos atos são limitados, né? Se nós formos andar, por exemplo, nós precisamos apalpar para a gente ver os móveis e o que está à nossa frente para nós não cairmos. Continue com os olhos fechados. É por isso que tem os cegos hoje em dia que precisam sair e é bom que eles saiam, né? Então eles têm que ter algo para ajudá-los. Eles têm aquela bengala que eles vão então batendo na frente deles, a 1 metro deles ali, para ver o que tem na frente para eles se desviarem, tá? Então a vida de um cego, gente, é muito difícil. É muito difícil, porque ele se limita a poucas coisas. Ele não pode fazer tudo que uma pessoa normal faz. Ele não pode sair muito sozinho para lugares muito longes. Ele, para estudar, por exemplo, é uma outra maneira que ele tem que estudar, é através do braille, né? Então, é algo que ele tem que aprender. É diferente de todos que vão na escola normal, né? Então, tem que ser algo especial para ele aprender. E a vida do cego, hoje em dia, até que tem bastante coisa para que ele possa fazer, para que ele possa se virar, para que ele possa se sentir parte da sociedade. Mas antigamente, né, na época de Jesus, que é o que nós vamos ver agora, o cego, gente, era bem dizer desprezado, porque era alguém que não tinha facilidade de fazer muitas coisas, e antigamente eles imaginavam o seguinte: quem tem algum problema, que é cego, ou é mudo, ou é surdo, ou é aleijado, né, paralítico, eles achavam que era castigo de Deus. E eles achavam que a pessoa ou os pais da pessoa fizeram algo errado, e então a pessoa estava agora pagando por aquele pecado com aquela deficiência que ele tinha, né? Então, nós que ficamos agora 5 minutinhos, nem chegou 5, né? Com os olhos fechados, nós podemos ter um pouquinho, 1%, nem 1% da sensação de uma pessoa cega, que é muito difícil ela se virar, né? Se virar. Ultimamente é difícil, imagina antigamente, né? Então a tia vai ler com vocês a história do cego chamado Bartimeu, o mesmo que é chamado cego de Jericó, né? Nós vamos ler então em Marcos, lá na Bíblia, Marcos capítulo 10, o verso 46
até o 52. Vamos lá, então? Ó, o cego de Jericó. Jericó era a cidade, né? Era a cidade que eles moravam. E Bartimeu era o nome, então, dele. E foram para Jericó. Quem é esse foram para Jericó? Era Jesus e a multidão que acompanhava ele, né? Todo lugar que Jesus ia, acompanhava ele uma grande multidão, porque Jesus falava muito bem, Jesus ensinava muito bem, Jesus era tudo, né? Era um pedagogo, era médico, era um padre, era tudo, Jesus era tudo. E ele cativava as pessoas com as palavras dele. Então, onde ele ia, tinha uma grande multidão indo com ele, né? Então, olha lá. E foram, então, para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele entrou na cidade, fez o que ele tinha que fazer. Quando ele estava saindo, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se então a clamar. O cego começou a clamar. Clamar, gente, não é falar, clamar é gritar, né? A gente vê em outras versões da Bíblia ali que fala que o cego gritava, porque imagine uma multidão. Geralmente pode estar um barulho e Jesus estava no meio da multidão, o cego estava longe. Então, para ele ser ouvido por Jesus, ele clamou, ele gritou. Então, o que ele gritou? Vamos ver, olha. Ele gritava dizendo assim: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que filho de Davi? Porque o rei Davi, a descendência dele, nasceu Jesus, né? Então, eles chamavam de Jesus filho de Davi. Então ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repeliam, mandavam ele sair de perto, né, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então ouviu, parou e disse: Você me chamou? Chamem ele de volta, chamem o cego e tragam ele aqui. Aí Jesus então disse o seguinte: Tá bom, ânimo, levanta-te, ele te chama. E o cego então ouviu que Jesus o chamava, levantou-se e foi. Chegou lá perto então de Jesus, saltou e foi ter com Jesus. A Bíblia fala que saltou, quer dizer de tão feliz, ele levantou correndo, né? E foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Queres que eu te faça? Olha que pergunta gostosa, gente. Imagine se eu ouvisse essa pergunta de Jesus. O que é que eu quero que você quer que eu te faça? Nossa, eu pediria, gente, tanta coisa, né? Tanta coisa que eu quero que Jesus faça, principalmente para o mundo agora, né? Essa pandemia que o mundo está sofrendo. Mas, para aquele cego, Jesus perguntou isso e foi a melhor coisa que ele ouviu na vida dele. Porque Jesus falou: O que é que você quer que eu te faça? E olha a resposta do cego. Era uma coisa só que o cego queria, só uma. O cego respondeu assim: Que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Então Jesus lhe disse: Vai, pode ir, a tua fé te salvou. O que é a fé, gente? A fé é nós acreditarmos que realmente Jesus pode fazer algo bom pra gente. A fé é isso. E aquele Bartimeu, aquele homem chamado Bartimeu, aquele cego, ele cria tanto, ele tinha tanta fé, que só de ele falar para Jesus o que é que ele queria que Jesus fizesse, que era enxergar de novo, Jesus falou: Pode ir de volta. Você tem tanta fé que você já está curado, a tua fé te salvou. E ele então, olha, ele então começou a ver a partir daquele momento. É como se Jesus tivesse tirado da frente dos olhos dele aquela cegueira. E ele começou a enxergar. E a Bíblia conta que dali para frente ele começou a seguir Jesus com a multidão, porque ele estava tão grato pelo que Jesus fez na vida dele, né, que ele agora ia seguir Jesus com aquela multidão. Então, gente, nós vemos que o que Jesus fez para aquele cego foi a melhor coisa na vida dele. E agora, se Jesus perguntar para a gente: o que é que você quer que eu te faça? Nós temos muita coisa para pedir, né?
Mas aquele homem, ele clamou, ele gritou. E nós podemos clamar e gritar também? Podemos. Nós também podemos falar com Deus. Ele falou pessoalmente, nós podemos falar em oração. E a nossa oração pode ser igual a dele. Podemos clamar, a gente pode, por favor, Jesus, me ajude com aquele problema que eu estou tendo, né? E do mesmo jeito que Jesus tirou a cegueira daquele homem, ele pode tirar de nós muita coisa. Nós podemos não ser cegos, mas nós podemos ter no nosso coração muita coisa ruim. Muita coisa que pode atrapalhar a gente de chegar perto de Jesus. Podemos ter inveja, podemos ter egoísmo, podemos ter a cobiça, podemos ter a mentira e tantas outras coisas guardadas em nosso coração. E isso nos impede de ficar perto de Jesus, porque Jesus fica longe dessas coisas. E se nós temos isso no nosso coração, nós estaremos longe dele. Então, do mesmo jeito que ele curou o cego, limpou aquela vista do cego, tirou a cegueira dele, ele pode limpar o nosso coração dessas coisas. E aí nós seremos curados. E temos a promessa de estar com ele no céu. Então é só nós clamarmos igual Bartimeu clamou. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nos livre daquele mal, ajude naquele problema que eu estou tendo, livre o mundo desses problemas, me ajude a chegar perto de você. Tá? Então vamos clamar, igual ele clamou, que Jesus virá. Jesus virá, tirará a nossa cegueira, tirará tudo que é de ruim que tem em nós. Tá bom? Depende de nós termos fé. Nós vamos clamar, pedir e termos fé. Temos que ter a certeza de que o que pedimos para Jesus, ele vai nos ajudar. Bom? Um beijo para vocês, bom final de semana. Eu vou passar para vocês um pequeno videozinho que tem um pedaço, né, desses milagres que Jesus fez e conta bem essa fase, essa história, um pedacinho pequeno contando dessa parte do milagre que Jesus fez, que foi curar esse cego chamado Bartimeu, tá bom? Então assistam lá no site também um pedacinho desse vídeo. Beijo para vocês e peçam para Deus, clamando que ele virá ao nosso socorro, tá bom? Deus abençoe, beijão, até mais!